turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington Ribeiro, criador de conteúdos para contadores iniciantes, tanto no meu canal no YouTube como também no meu Instagram e no meu grupo fechado lá no Telegram. Então, se você não participa, não me segue lá no Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa me seguir lá, e também o meu grupo VIP lá no Telegram para você poder fazer parte, tá bom? Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar o motivo pelo qual a gente reduz drasticamente a possibilidade de erro. Por quê? Escritório de contabilidade nada mais é do que rotinas que você verdadeiramente vai fazer criteriosamente sempre, tudo se repete. Você faz uma coisa esse mês. É claro que tem coisas mais sazonais, tem obrigações acessórias anuais, mas mesmo assim você tem a questão ali de ter checklists para as obrigações também anuais. Então você vai ter esse cuidado, beleza? Então o que eu quero falar aqui é que eu friso sempre, eu sempre estou falando disso no meu canal, e também compartilhei essas planilhas que eu vou apresentar aqui para vocês com o pessoal no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, passa a me seguir, manda um direct para mim, que eu vou dar um jeito de enviar essas planilhas, né, digamos assim, do checklist do escritório de contabilidade. Então aqui eu vou apresentar a planilha para vocês, porque tem algumas pessoas que receberam e ainda ficaram com algumas dúvidas em relação à planilha, beleza? Então assim, eu vou apresentar para vocês como que funciona esse checklist. Então aqui na primeira aba, nós temos aqui a relação de documentos para admissão. Então, quais são as informações e documentos necessários para uma admissão? Isso não fica somente aqui, embora seja algo rotineiro, que a gente faz sempre, eu não posso confiar somente na minha cabeça. Eu tenho que ter ali algo para que eu possa verificar e conferir um mapa, um verdadeiro mapa, para que a gente não se perca no meio do caminho. E essa é a finalidade do checklist, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, e para ter essas planilhas à sua disposição, basta me chamar lá no Instagram. Se você não me conhece, não me segue ainda no Instagram, na descrição do vídeo, beleza? Então aqui eu tenho a planilha de documentos, tá? Que a gente solicita para o cliente, e aqui eu tenho a relação de documentos que a gente envia para o cliente. Então aqui são os documentos que eu solicito para o cliente para que a gente possa fazer a admissão do funcionário. Depois que o cliente manda para mim, aí eu preencho todas essas informações dentro do meu software de folha de pagamento, alimento tudo, registro do funcionário, quais são os documentos que eu preciso enviar para o cliente. E aí a gente faz criteriosamente a conferência no checklist antes de enviar para o cliente. Então a gente tem contrato de experiência, prorrogação do contrato de experiência, tudo isso vai vir nesse checklist, beleza? Aqui a gente tem o outro checklist, que é as rotinas mensais. Então aqui eu boto aqui o código do cliente, aqui está números aqui para vocês colocar aqui código do cliente. Então cada empresa, quando você cadastra ela no seu software de folha de pagamento ou no seu programa de contabilidade, você dá um número para ela, né, um código. Aqui você vai colocar o código do cliente, você pode colocar nome do cliente, fica a seu critério. Aqui eu coloco para o dia 25 a gente verificar se saiu o dissídio, antes de fechar a folha, verificação de dissídio. O que é o dissídio? Bom, cada categoria ela é representada por um sindicato. Um sindicato, vou dar exemplo, uma empresa de um comércio. Os empregados daquela empresa ele é representado pelo sindicato do comércio. E esse sindicato ele tem uma database. Essa database, o que determina essa database? Uma alteração de salário e alguns benefícios do colaborador. Então, quando o funcionário tem um salário, ele tem um prazo de validade, normalmente é de um ano. Anualmente tem uma database. O que significa essa database? É a database na qual o sindicato costuma publicar o seu dissídio, ou seja, o seu novo salário, os novos benefícios ou a atualização dos que ele já tem. Então, assim, às vezes o funcionário está registrado numa empresa e ele precisa ter um aumento, né? A gente vê muito aumento do salário mínimo. As empresas, elas são representadas por um sindicato. E aí, esse sindicato, eles são representados por uma categoria, e essa categoria precisa ter ali o sindicato que vai determinar o salário, jornada, se vai ter alguma particularidade ali na questão de jornada, ou seja,
se em determinado momento o funcionário vai ter algum tipo de benefício, como garçons, por exemplo, que tem gorjetas, pessoas que têm algum tipo de benefício vinculado ao sindicato. O sindicato determina, olha, essa categoria ele tem que receber um tipo de abono pecuniário. É muito comum isso acontecer. Isso você vai verificar na convenção coletiva. E aí eu deixo aqui no checklist essa questão do dissídio, ou você pode até acrescentar aí convenção coletiva, para você conferir se já saiu, tá? Se você está fazendo a folha de um mês que aquela determinada empresa, quando você está fazendo aqui a empresa 208, esse mês ela não tem dissídio dela, a database dela não é o mês de março, então eu não preciso me preocupar com essa convenção. Agora a 216 então eu preciso ter o cuidado de verificar lá no sindicato que representa a categoria de funcionários dessa empresa se saiu o dissídio, beleza? A gente solicita também entre o dia 25 e o dia 30, dependendo da empresa, o fechamento do ponto. Então a empresa que tem lá o fechamento que controla o horário de funcionamento, entrada e saída dos funcionários. Para quê? Para que a gente possa apurar o valor de horas extras, eventuais atrasos e faltas. Então, ela envia um relatório para a gente via e-mail e a gente fecha a folha. Perdão. Fechar a folha, a gente fecha a folha, né? A gente determina aqui apurar a folha, calcular a folha, e aí para as empresas ali que a gente já precisa enviar os eventos periódicos, né, de remuneração, pagamento e fechamento, a gente já determina aqui. E quando a gente faz esse fechamento, a gente dá um checklist aqui, dá um ok, né, que foi enviado. Olha, fechei a folha de pagamento, vou dar um ok aqui, né, que a folha foi fechada. Vou enviar essa folha para o meu cliente, vou dar um ok aqui que essa folha foi enviada para o meu cliente. E aí a gente determina aqui até o dia 3, porque o fundo de garantia ele vence no dia 7, mas normalmente quando o dia 7 cai no sábado, domingo ou feriado, o FGTS ele precisa ter o pagamento antecipado. E o que acontece? Quando eu dou aqui no máximo até o dia 3 entregar a folha, eu estou dando aí uma margem de 2 dias de antecedência aí do vencimento da guia do FGTS. Então a gente bota aqui, envio para o cliente, aí bota aqui FGTS, você pode dar um ok ou pode botar aqui o valor também do FGTS, fica a seu critério. O INSS também é a mesma coisa, porque se você já fechou a folha de pagamento, embora o INSS só vai vencer no dia 20, eu já envio também, e aí eu determino que eu vou enviar até junto com a guia do INSS e a do FGTS, mando junto também com o imposto de renda. Se tiver algum funcionário, alguma folha de pagamento que tem ali valor de imposto de renda sobre o rendimento de salário, a gente também já envia essa folha. Até o dia 3, por que até o dia 3? Porque até o dia 3 você, para ter o FGTS, você precisa ter enviado a CEFIP. Então, assim, a CEFIP também eu determino até o dia 3 para enviar. DCTF Web, as empresas também que estão já na condição de envio da DCTF Web. O que a gente faz? A gente determina até o dia 3. Por quê? Porque eu estou fechando a folha de pagamento. Quando eu fecho a folha de pagamento, então aquelas empresas obrigadas já a enviar os eventos periódicos, já enviei a remuneração, pagamento, automaticamente essas informações ela vai para a DCTF Web, que eu vou precisar entrar lá para gerar e apurar a guia da Previdência Social, que é diferente das demais empresas que a partir de 1º de maio estarão obrigadas ao envio dos eventos periódicos, da folha de pagamento. Mas como ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda existem algumas empresas que ainda recolhem a guia da Previdência Social via, por exemplo, as empresas do Simples, via o GPS, né, que é a guia da Previdência Social, e algumas que já são obrigadas aos eventos periódicos, recolhem através de DARF. Então aqui está o valor aqui, no caso aqui o DARF. CAGED, galera, CAGED, eu vou ter que atualizar essa planilha aqui porque quase que não tem mais essa obrigatoriedade, beleza? Mas CAGED a gente vou até atualizar isso aqui. E a planilha, quando eu libero para vocês, ela está em Excel e tudo isso aqui pode ser editado, tá? Então aqui você pode, de repente você está fazendo aqui um mês de março. Março tem RAIS. Então a gente vai colocar aqui, ó, RAIS, né? Então eu posso determinar aqui no mês de março que dia que eu vou entregar a RAIS, por exemplo. Eu vou determinar que eu vou entregar a RAIS dos meus clientes até o dia 20. A FDRINF,
tem até o dia 15, eu determino até o dia 10. Relatório de férias e exames e contratos de experiência. O que acontece? Eu determino aqui até o dia 15 que eu envio um relatório para o meu cliente de uma programação de férias. Por quê? Para que tenha um controle, para que não tenha situações de funcionários ter férias dobradas. Então, estou sempre alertando, olha, falta tanto para o funcionário completar ali mais um período aquisitivo. Então, a gente tem que colocar ele de férias para não ter o risco de férias dobradas. O exame médico periódico desse funcionário, ele tem a validade de 12 meses, está para vencer. Então, a gente tem um controle, nosso sistema de folha de pagamento, ele gera esse controle. E o que acontece? Eu envio isso mensalmente junto à folha de pagamento para o meu cliente. Contrato de experiência. A empresa contratou um funcionário. E aí, é bom você enviar um relatório de controle de vencimento do contrato de experiência, porque se a empresa determinar que vai desligar esse colaborador, é bom que ela o faça dentro do contrato de experiências, porque se passar, aí a rescisão, né, de contrato, ela fica um pouco mais onerosa para o cliente, fica mais cara. Ele vai ter multa do FGTS, enfim, vai ter aviso prévio, uma questão de coisas que, se você determinar a rescisão no final do contrato de experiência, fica mais barato. Então a gente tem esse cuidado. E a gente também tem aqui o hábito de, mensalmente, emitir as parcelas de cliente que tem parcelamento. Então, se o cliente tem parcelamento de INSS, você pode colocar aqui também se for outro parcelamento, tá? Se for de FGTS, você edita. Se for juros, você abre mais uma abinha aqui e coloca. E aí você emite a guia referente a parcelamento. E no dia 20 também a gente determina que é o dia que a gente vai emitir as certidões. E por que é importante emitir as certidões? Galera, certidões, a gente verifica lá, por exemplo, você vai no ECAC e tira a situação fiscal da empresa. Você previne, sabe? Se der um problema, se tiver alguma divergência, você vai corrigir já é muito mais fácil você corrigir, apresentar uma documentação, ou porque assim, normalmente você recebe um prazo para cumprir com algum tipo de problema. Você não chega, um fiscal não chega numa empresa e já vai multando essa empresa. Ele dá olha, você tem aqui uma irregularidade, resolve até te dar um prazo. Então a gente evita até chegar a essa situação, porque se eu tiro todos os meses a certidão de regularidade fiscal, significa que a empresa está ok, não tem nenhum tipo de problema. Se aparecer alguma divergência na emissão da certidão, a gente vai lá e já corrige de imediato. E aqui a gente tem o checklist da rescisão. Então aqui você vê que a gente está passando aqui por cada abinha desse checklist. Então, checklist da rescisão. Então, quando eu vou montar um processo de rescisão, a primeira coisa que eu verifico é o dissídio da classe. Então, quando um cliente fala para mim, manda um funcionário tal, primeiro verifica se o dissídio ou a convenção coletiva desse funcionário não está, a data da demissão não está dentro ali do limite de 30 dias do dissídio, porque se tiver, a empresa vai ter que pagar um salário a mais para o funcionário. Aí você precisa avisar isso para o cliente, olha, falta 30 dias, a demissão está dentro do prazo de 30 dias para desligar esse colaborador. Se você o fizer dessa forma, será necessário pagar mais um valor de salário por conta de uma multa, por conta do dissídio, da convenção coletiva que está para sair. Beleza? Então a gente verifica também se já passou desse período, se já saiu o novo salário. Aí o cliente normalmente ele pede um aviso prévio, né, de demissão, ou um pedido de demissão. Quando for pedido de demissão, a gente manda um modelo até do sistema, a gente solicita e dá prioridade para que o próprio funcionário escreva a próprio punho. Depois, eu vou solicitar um extrato do FGTS para fins rescisórios. É diferente daquele extrato comum. Existe um extrato que você solicita na Caixa Econômica, ele aparece somente os últimos 6 meses, e o extrato para fins rescisórios vem todo o histórico do colaborador. Então, se a empresa, de repente, não efetuar um pagamento, nesse extrato para fim rescisório vai constar o pagamento que não apresenta. E no extrato normal, não. Ele vai aparecer o valor total e os últimos 6 recolhimentos. E aí, se ela no ano passado não recolheu, a gente, em algum determinado momento, depois de 6 meses, a gente não vai aparecer. Perdão. A emissão do extrato, né? Depois que eu solicito, o extrato para fim rescisório tem uma particularidade. Você vai lá no Conectividade Social ICP, solicita, só que você não recebe ele na hora, tá? Você recebe ele 24 horas depois. E aí você vai precisar, no outro dia, ir lá e receber. Calcular a rescisão, que é emitir o termo de rescisão de contrato de trabalho.
O termo de quitação, quando você for gerar os formulários da rescisão, precisa gerar o termo de quitação. A emissão de memória de cálculo ou média de variáveis, se o cara tem horas extras. Então, é bom você separar e guardar ali a memória de cálculo, as médias das variáveis. Emissão da guia do FGTS rescisório. Emissão do demonstrativo do trabalhador. Então, quando você gera o FGTS, tem também a parte do demonstrativo do trabalhador, a parte que discrimina ali o percentual que é do trabalhador. A emissão da chave para liberar o FGTS, então também vai vir no checklist. Emissão do formulário do requerimento do seguro-desemprego. Vamos solicitar ao cliente uma cópia do exame médico demissional. Então, se ele demite um colaborador, é preciso que esse colaborador faça um exame médico para que comprove que ele saiu da empresa com a sua saúde nas mesmas condições que ele entrou. Então, não teve nenhum tipo de doença ocupacional, enfim. Essa é uma das finalidades do exame médico. Aí a gente emite uma ficha de atualização cadastral. Essa ficha vem com o próprio sistema teu, quando você começa a alimentar ele vem com toda a situação desse colaborador. Então vem com alteração de salário, se tiver alteração de função, de horário, enfim, vem período de afastamento, férias, vai vir tudo ali. E aí você repassa para a ficha, né, do colaborador, para o livro de registro, para a carteira de trabalho, emite um protocolo de entrega da CTPS, uma vez que seu cliente, normalmente, se for a carteira física, ele vai pegar essa carteira física para anotar a baixa. Ele tem um protocolo específico para devolução dessa carteira, para que, se porventura funcionário extraviar ou perder, a empresa comprove que ela entregou a carteira no limite ali de 48 horas também. Atualizar o livro de registro e CTPS, você vai usar essa ficha de atualização cadastral. E para as empresas obrigadas ao envio da informação, já validar a informação no e-social, beleza? Então aqui a gente está na parte de checklist de rescisão. Mais para frente a gente tem aqui o checklist da parte fiscal, né? A obrigação do departamento fiscal. Então aqui você tem o código, cliente, a data que a gente determina aqui para ISS, ICMS, parcelamento federal. Enfim, isso aqui é editado. Você pode editar aí de acordo com a necessidade do seu cliente, beleza? Por último, aqui tem algumas informações necessárias para o processo de abertura de uma empresa. Então você vai usar esse checklist aqui para pedir ao cliente essas informações aqui necessárias para a abertura de uma empresa. Aqui também a gente tem uma planilha para controle de honorários. Então, se você não tiver um software na parte financeira, você vai ter essa planilha aqui também para controle de honorários. Beleza, galera? Então, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações. E se você desejar receber essa minha planilha, vá lá no meu Instagram e manda um direct para mim. Olha, eu vi seu vídeo lá no YouTube, eu passei a te seguir aqui no Instagram, eu gostaria de receber a planilha do checklist do escritório de contabilidade para contadores iniciantes. Então, se você é um contador, está iniciando, ainda não tem ali o feedback das rotinas, o prazo para cumprir com as obrigações, esse checklist que eu estou apresentando aqui para você pode ser eu posso disponibilizar ele para você de forma 100% gratuita. É só você me chamar lá no direct, no meu Instagram, que vai ficar na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.